Talvez você chegou aqui, né, pensando, meu Deus, a minha família não foi uma família legal. Eu não tive a melhor das experiências dentro da minha família. Eu não tive a melhor das experiências na minha infância. E talvez você se descobriu com algumas coisas, com algumas limitações na sua identidade, na sua personalidade, com relação ao seu destino. Você se sente talvez um pouco incapacitado. Talvez eu não consiga fluir numa ou em outras áreas. E aí, né? Talvez você obteve um conhecimento durante esse mês e você pensa, e agora? Você já chegou numa conclusão dessa? Eu sou assim. E agora? O que eu vou fazer com isso? Como que eu me livro disso? Como que eu alcanço uma liberdade no Senhor? Como que eu alcanço uma maturidade emocional, uma maturidade na vida? Talvez você chegou nessa conclusão de que, nossa, eu sou assim, não deveria ser. E como que eu faço? E é sobre isso que eu quero falar hoje. O que fazer com o que você descobriu, com o que você descobriu em Deus, com o que você descobriu em você? O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente ficou sabendo? Como se livrar de algumas coisas ruins e como colocar em prática algumas coisas boas que nós aprendemos. Queria falar sobre a redenção da família. Queria começar com Malaquias 2, versículo 15. É um versículo que a gente gosta muito, muito profundo, que diz assim: não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe soprasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Aqui Deus está falando para aquele povo sobre o casamento. E ele diz, eu fiz um só. Eu peguei vocês dois e fiz um. E por que eu fiz isso? Porque eu procurava uma descendência piedosa. Né? Para te situar, piedade, quando a Bíblia fala, traz o termo piedade, está falando de uma vida de devoção, uma vida entregue a Deus. Então, quando Deus ele une o casal, quando Deus ele pega o homem e a mulher e os une, ele tem um objetivo, uma descendência piedosa. Que é isso? Filhos que sirvam a Deus. Gerações que sirvam a Deus. Gerações consagradas. Deus ele não une homem e mulher sem propósito, só porque é bonitinho uma festa de casamento, só porque é legal, só porque talvez você tenha um sonho de se casar. Não, ele tem um propósito, né, que são os seus filhos, que são a sua descendência. E para falar de família, para falar desse projeto, desse plano de Deus, eu queria ir com você lá na criação. Porque você pode perceber durante todo esse mês a importância da família na vida de um indivíduo, certo? Você pode perceber como que a família ela é importante para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Você não se desenvolve, você não amadurece, você não cresce, se você não tiver um ambiente, se você não tiver uma família. E em Gênesis, né, nós cremos, em Gênesis a Bíblia fala que Deus criou o mundo. E Deus começou com a sua palavra. Ele disse, haja luz. Gênesis 1:3. Deus fala, haja luz. E ele vai separando luz da escuridão, vai criando as árvores, vai criando os animais, vai criando as estrelas e vai criando, né? Tudo com a sua palavra. Quando ele resolve criar algo diferente, o homem, e ele fala, façamos o homem. E não só mais com a palavra, Deus ele pega o homem do pó da terra
com as suas próprias mãos e faz o homem, e sopra no nariz do homem o fôlego da vida. E Deus depois faz a mulher para o homem. Da costela de Adão, Deus tira a mulher e o dá ao homem. Deus faz um para o outro. E estava tudo perfeito. Estava tudo bem e era tudo muito bom. Ambos foram criados à imagem de Deus. Homem e mulher refletiam a imagem de Deus, refletiam a glória de Deus. Eles eram representantes da glória de Deus, eles eram representantes do próprio Deus. Olha o que diz Salmos 8, 4 e 5. Quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Então esse é o homem. O ser humano, a humanidade, era perfeita, era sem defeito nenhum. O próprio Deus, ao criar o homem, o que ele faz? O que ele fala? E é muito bom. E depois ele descansa, porque ele podia descansar, porque a obra estava terminada e era perfeito. E homem e mulher tinham 2 mandamentos, que era: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. E o segundo mandamento: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, homem e mulher tinham a missão de reinar sobre a criação de Deus. Deus, ele cria a família. Em Adão e Eva, ele institui a família. É o plano primeiro de Deus, é o plano principal de Deus, aquela família. Deus, ele cria o conceito de família, né? Tanto que deles sairiam todas as famílias da terra. E neles, Deus cria o conceito de família. Foi ali que nasceu. No curso Casados para Sempre, se você ainda não fez, faça. E quem já fez, faz de novo. Né? Se você ainda não está vivendo o padrão do Éden, faz de novo o curso. A gente fala muito que a gente volta ao Éden. Você olha, não foi assim. Lá no princípio, quando Jesus vai falar de casamento, ele fala assim, olha, não foi assim lá no princípio. Não foi assim que Deus planejou fazer. Então, a gente sempre no curso, a gente fala assim, vamos voltar ao princípio. Vamos voltar ao plano original de Deus. Vamos entender o que Deus planejou. E tudo era bom, tudo era perfeito. A Bíblia fala em Gênesis 2:25 que os 2 estavam nus, mas não sentiam vergonha. Não tinha dor, não tinha choro, não tinha doença. Eles estavam totalmente abertos. Não tinha nada que os dividisse. Só que nesse jardim Deus colocara 2 árvores, a da vida e do conhecimento do bem e do mal. E aí que a história começa a ficar ruim. A humanidade, ela pecou. Deus falou, olha, vocês podem usufruir de tudo que está no jardim, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você já sabe a história, né? Eva viu que a árvore era boa, o fruto era bom, pegou, comeu, deu ao marido e os 2 comeram. E aí que começa o desenrolar, né, de toda dor, de todo sofrimento. Eles apenas não conheceram o mal, mas sentiram o desejo de realizá-lo. Quando eles comem daquela fruta, eles não só passam a conhecer o mal, mas sentem o desejo de fazê-lo. E é isso o que o pecado faz em nós. A gente não só conhece, a gente não só tem o conhecimento, mas a gente tem a vontade de fazer.
Eles viram as costas para Deus e decidem buscar seus próprios meios de conhecimento. Eles pecaram, eles desobedeceram. Adão e Eva fez o que o Senhor não falou para não fazer. E o que aconteceu? Quando Deus fala, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E Satanás engana, fala assim, não, vocês não vão morrer não. Isso é mentira. Vocês vão conhecer como Deus. E eles, quando comeram, perceberam que foram enganados. E Gênesis 3:22 vai dizer, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente o Senhor Deus. Por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de quem foi tomado. Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem que foi criado e coroado de honra e de glória, hoje está banido e afastado da presença e da glória de Deus. A palavra carecem, né? É que se você precisa, você não tem. Mas esse homem um dia já teve a glória de Deus. Esse homem um dia já foi coroado de honra e de glória. E hoje ele é carente da glória de Deus. Algumas versões traz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o cenário do ser humano. O ser humano foi criado perfeito, a família foi criada perfeita, nós estávamos em perfeita comunhão, em perfeita harmonia, mas por causa do pecado, nós fomos destituídos de glória. E o mal passou a fazer parte da nossa essência. O mal passou a habitar em nós. O mal passou a fazer parte de nós. Isaías 59, 1 e 2 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. O pecado é a causa, às vezes, do Senhor não nos ouvir, não ouvir o clamor da humanidade. Porque, por causa do pecado, houve uma separação. A humanidade passou a estar separada de Deus, passou a estar longe de Deus. E Deus, não podendo se comunicar com o pecado, passa a não ouvir mais os seres humanos, passa a não poder mais se relacionar de forma íntima e profunda, como acontecia no início. A humanidade e a terra passaram a viver sobre maldição. Em Romanos 3, versículo 10 ao 18, acompanhe comigo, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Forte, né? Mas essa é a condição da humanidade. Você já percebeu que quando você olha para a humanidade, você vê quanta maldade existe no mundo? Você já parou para olhar e analisar quanta maldade
A gente estava conversando lá em casa outro dia, eu falei assim, o socialismo, ele é um plano de governo que se chega um pouquinho perto assim do cristianismo. Só que nunca vai funcionar no mundo que nós estamos. Porque o homem, ele é mau. O homem, ele é perverso. Ele não é justo. O homem, por natureza, ele não é bom. Ele pensa nos seus próprios interesses, ele busca os seus próprios interesses, ele busca a satisfação pessoal acima da satisfação do outro. Isso é o pecado em nós. O pecado deturpou, o pecado amaldiçoou a criação, o pecado amaldiçoou a humanidade e nós estamos distantes, nós estamos destituídos de glória. A humanidade foi destituída de sua glória. Passa aí para Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que esse texto diz? Nós vimos aqui que, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E mesmo você, talvez nasceu lá inocente, você já nasceu no pecado. Porque o pecado, ele entrou no nosso DNA, na humanidade. E depois de Adão, todos que vieram após ele, vieram no pecado. Então, todos pecaram. Todos têm maldade dentro de si. Todos têm o mal dentro de si. A humanidade, ela está perdida. Ela está distante de Deus. Ela está longe do seu Criador. E nós podemos perceber as consequências disso na família. Sim ou não? Por mais que você queira fazer o bem, você queira ser uma boa pessoa, mas o mal está dentro de você. E a gente pode explicar isso, e a gente vê a maldade nessa terra, a gente não pode esperar, talvez, nada de bom desse mundo, porque Satanás e o pecado, Satanás, ele trouxe a morte. A morte passou a reinar. No texto que nós lemos, falou, e o pecado trouxe a morte. E a morte passou a reinar. Por isso, tanta dor, tanta luta, tanta desilusão, tanto sofrimento. Você sofre, meu irmão? Isso é o pecado. Sabe por que o seu casamento não está dando certo? É o pecado. O pecado faz isso com as pessoas. O pecado amaldiçoa. O pecado traz deturpação. O pecado traz um egoísmo. O pecado faz você querer só o que é seu. No curso do Casados para Sempre, a gente tem um diagrama lá que a gente fala, quando a gente, antes do pecado, a gente doava, né? Estava com as setinhas para fora e Deus no centro. Depois do pecado, o eu ficou no centro. E as setinhas só para dentro. A gente quer se satisfazer. Num relacionamento normal, sem muitos problemas, você já tem o problema do egoísmo. Que as pessoas, elas querem alguém. É muito comum essa frase, eu quero alguém para me fazer feliz. Eu preciso encontrar alguém para me fazer feliz. Essa pessoa precisa me agradar. Nos casamentos é muito comum do casal chegar e falar, você precisa me agradar.
Você precisa fazer isso por mim. O que é isso? É o eu no centro. O eu está no centro. E aí que acontece as deturpações na família. Talvez os seus pais não receberam amor, seus pais foram corrigidos de forma muito dura, seus pais tiveram a falta de um dos pais, e quando você chegou a sua vez de criar uma família, você se encontrou na mesma situação. Você se encontrou uma pessoa que não consegue dizer eu te amo, você se encontrou com como uma pessoa confusa, uma pessoa muito dura, uma pessoa muito rígida. Você se tornou algo que você não queria por conta de algo que fizeram com você, e a coisa vai só se perpetuando. Mas eu quero dizer que isso só aconteceu com a gente por causa do pecado. Não existe pessoas perfeitas em si mesmas. O melhor do pai, o melhor da mãe, pode ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo. Você vai cometer erros. Você vai cometer erros. E esse melhor pai do mundo, essa melhor mãe do mundo vai cometer erros. Porque em nós mesmos nós não somos perfeitos. As obras da carne são conhecidas e são, olha, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Até aqui. Bom, na sua família tinha alguma coisa disso? Lá na sua casa, tem alguma coisa dessa lista aí? Discórdia é uma coisa muito comum, certo? Talvez lá na sua casa, no passado ou hoje, ainda tem discórdia. Inveja, inimizade, ira. Será que você nunca se irou? Como é que está a sua família? Como é que está você? Isso, obra da carne. O que é isso? É o pecado em você. Tem coisas mais graves, né? A imoralidade sexual e outras coisas, orgias. Tem coisas mais sérias e tem coisas mais moralmente, né? Socialmente mais aceitáveis. Mas tudo dentro dessa lista é o pecado em nós. O pecado gera isso aí. Quando o pecado está em nós, a gente produz. A gente vai produzindo automaticamente, né? Já é até um contexto, um ensinamento bem batido aqui. Você que está aqui há mais tempo, você já pode até dar aula disso. Mas você que está aqui há pouco tempo, né, você vai aprendendo, e é uma coisa que a gente repete muito, que o pecado em nós produz automaticamente as suas obras. A nossa carnalidade vai produzir automaticamente as suas obras. E isso vai fluindo de nós. E as nossas famílias, a nossa sociedade está impregnada pelo pecado, está impregnada por essas coisas que está destruindo a nossa sociedade. As guerras, a fome, a destruição, os abusos, tudo passou a fazer parte de nós. A morte. Deus não nos fez doenças, Deus não nos fez para enfrentar esse tipo de dores. Deus não fez o homem para dor. Queria que você entendesse isso. Deus não fez o homem para enfermidade. Deus não fez o homem para dor. Deus não fez o homem para maldição. Deus não fez o homem para tudo isso que nós estamos vivendo. É por isso que é tão difícil quando você perde alguém.
Quando algo difícil acontece, você fica assim meio sem entender. Já se sentiu assim? Nossa, parece que a ficha não caiu. Já? Aconteceu algo ruim para você, assim, parece que é mentira o que está acontecendo. É porque você não foi criado. Você não foi feito para isso. E a humanidade, ela estava totalmente distante do Criador. Só que Deus, Ele não permitiu que ficássemos distante dele. João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amém? Nós vimos que lá em Gênesis, lá no início, Deus ele cria o mundo pela sua palavra. Ele disse, haja luz, e a luz passou a existir. E ele foi criando pela sua palavra. E agora, pela palavra dele, ele vai vir à terra, a palavra de Deus. Ele se torna carne, vem à terra para criar uma outra coisa. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Deus enviou seu Filho, a palavra de Deus se tornou homem, se tornou pessoa, para trazer de volta a humanidade a Deus. E isso é a melhor notícia, é a melhor coisa que você pode ouvir. Que em Deus há restauração para tudo de ruim que o pecado trouxe, para tudo de ruim que o pecado causou. Em Deus há um caminho de volta, em Deus há restauração. Em Deus, nós podemos ter restauração para o homem e para o nosso conceito familiar. Dentro da nossa família, em Deus, nós temos restauração. Hebreus 10, 19 e 20 vai dizer: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Jesus, ele vem criar e abre um novo e vivo caminho que nos leva até a presença de Deus. Você lembra que com a queda, com o pecado, o homem estava separado de Deus. Então Jesus, ele vem à terra, ele se torna um de nós, ele abre mão da sua glória. Jesus, ele tinha a glória de Deus, Jesus, ele estava com Deus, e ele abre mão. Filipenses vai dizer que ele abriu mão de toda a sua glória e se esvaziou na forma de servo e se tornou um de nós para nos abrir um novo e vivo caminho. Hoje existe um caminho, existe uma rota que nos leva à presença de Deus, que nos livra das consequências do pecado. O pecado, ele nos amaldiçoou. O pecado, ele trouxe dor, ele trouxe morte. Mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância.
Amém? Nele nós somos curados, nele nós somos libertos, nele nós fomos feitos de novo. Aleluia! Como é comum você ouvir, talvez dizer a frase, eu queria nascer de novo. Mas nós falamos isso como se fosse algo impossível, né? Nascer de novo. Mas Jesus uma vez chegou para um homem e falou assim, olha, você tem que nascer de novo. Aí ele falou assim, como que uma pessoa assim igual eu, um homem, vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Ele falou assim, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer do alto. Nós podemos nascer de novo. Nós podemos entrar por esse novo e vivo caminho. Amém? É tão ruim quando as pessoas pegam o evangelho e reduzem o evangelho a bênçãos materiais, a bem-estar. É tão ruim quando as pessoas pegam e reduzem o evangelho à cura física. Não. Ele quer fazer você de novo. Ele quer fazer você nascer de novo. Querido, mal importa o que você vai ter, o que você não vai ter, o que você vai experimentar. O que importa é o que Ele pode fazer dentro de você. Porque Ele quer pegar você, esse ser destruído, esse ser que teve contato com esse mundo, esse ser que foi destruído pela vida, e Ele quer fazer de novo. Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te dar uma nova história, Ele quer te fazer de novo. Isso é o Evangelho. Romanos 8, versículo 12, vai dizer assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer, nós não somos escravos. A palavra que nós lemos diz que nós não somos mais. O Senhor não nos deu um espírito de escravidão. Nós não somos mais escravos. Você não é mais escravo do seu histórico. Não é mais escravo daquilo que fizeram com você, daquilo que não te deram ou daquilo que te deram. Talvez você chegou nesse ponto da vida. Não importa quantos anos você tem. Você pode ter muitos anos ou poucos. Você pode ser novo ou ser mais experiente, mas nós com certeza já fomos marcados pela vida. Talvez você carrega marcas, você carrega histórias, você carrega cicatrizes e você vai carregando esses pesos, esse peso nas costas e você está carregando todo o seu histórico. Não porque fizeram isso comigo, porque a minha mãe fez isso, meu pai fez isso, porque não sei quem fez aquilo. Querido, não estou desprezando o seu histórico. Não estou desprezando a sua dor. Dói e marca. E não é só a experiência em si. Porque às vezes a gente julga, né? A experiência daquele ali foi maior do que a daquele ali. Mas quando é com a gente, né? Já viu aquele ditado? Pimenta no olho do outro é refresco. A gente tem tendência de julgar que a nossa experiência foi
mais pesada do que a do outro. É comum porque está na nossa pele. A gente está sentindo. Então, eu não quero desprezar ou menosprezar a sua experiência. A sua experiência de dor, a sua experiência de sofrimento, para você, foi cruel e foi impactante. Agora, o que eu estou querendo te dizer é que existe algo maior, existe algo melhor, que pode ressignificar a sua vida, que pode dar um outro significado à sua história, que pode remover essa dor de dentro de você. O que eu quero te dizer é que você pode viver em liberdade. Você não precisa mais estar escravizado ao seu histórico, à sua perda, à sua falta. Você não precisa mais ser escravo. Você não precisa mais andar abandonado, porque o Senhor, Ele enviou o seu Filho por nós para nos dar uma nova vida, para nos dar uma nova identidade, para nos adotar. Nós fomos adotados, Ele nos deu um espírito que clama Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra para Pai da intimidade. Sabe aquele chamego, aquele pai mais íntimo? É a palavra Abba. E o texto fala que nosso espírito clama Abba, Pai. Nós recebemos uma nova identidade nele. Não importa, querido, o que foi feito de você. Não importa mais. Para quem não tem Jesus, importa. Mas para você hoje não importa mais se seus pais preferiram seu irmão. Não importa. Se você foi abandonado, se você teve um histórico ruim, isso não importa. Talvez se você perdeu sua mãe, ou se sentia que sua mãe não te amava, isso não importa mais. Porque hoje, o Senhor, o próprio Deus, Ele se torna seu Pai. Na Bíblia nós temos algumas experiências de trocas de nome. Você já percebeu isso? A gente viu que Abrão, ele se tornou Abraão, certo? E o nome para aquela cultura era algo muito forte que representava a identidade da pessoa. Não era só o nome, né? Talvez muitas pessoas aqui nem sabem o significado do nome. Kátia, você sabe o significado do seu nome? Não? Então, coitada. Vamos procurar saber, gente. Coitada. Mas alguém aqui não sabe o significado do nome? Não sabe? Olha, bastante gente. Naquela época, o significado do nome era algo muito forte. Todos sabiam e a pessoa carregava a identidade do seu nome. Então, a gente vê vários exemplos, né? Sarai para Sara. Jacó é um exemplo muito forte disso, que Jacó é enganador, usurpador. E quando Jacó tem uma experiência com Deus, ele troca o nome para Israel, que é príncipe de Deus. A gente tem a história também de Pedro, que era Simão, que o significado é um caniço, uma planta que é agitada pelo vento. Que ele era volúvel. Mas Jesus chega para ele e fala assim: você é Simão? Não, você é Pedro. Você é pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Deus troca a identidade de Pedro. Deus muda a história de Pedro. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Apocalipse 2,17. Olha que maravilhoso. Nós vamos ler juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Querido, em Deus há uma identidade para você. Em Deus há uma restauração para você. Em Deus há libertação para você. Você pode ser livre desse eu derrotado, frustrado, volúvel, medroso. Você pode ser livre, porque em Deus há uma identidade. Em Deus nós temos um novo nome. Em Deus nós temos uma nova família. Em Deus nós temos um novo destino. Em Cristo. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Não importa quem você foi, o que importa é quem você pode ser nele. Ele faz novas todas as coisas. Você pode ter um histórico diferente em Cristo. Você pode ter uma vida diferente em Cristo. E essa é a convicção que nós temos. Esse é a mensagem que nós proclamamos. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos te prometer mais nada, porque Cristo já é suficiente. Cristo dentro de nós já é o suficiente, já é motivo para orgulho. Nós não precisamos nos envergonhar, porque nele nós somos libertos, nele nós somos livres. Querido, você não está fazendo parte de uma religião, de um grupo. Você foi alcançado e liberto e transformado pelo poder de Deus. O poder de Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você. Então você pode ser livre, você pode andar em liberdade, você não precisa mais andar em escravidão, o pecado não mais te controla, as suas dores não te controlam, as suas amarguras não te dominam, porque você está nele. Há uma novidade de vida nele, há algo novo nele. Isso é tão maravilhoso e é tão ruim quando a gente vê que o evangelho está sendo diminuído por, às vezes, bênçãos materiais, por, às vezes, cura física. A gente vê no Brasil igrejas lotadas, porque pastores se intitulam de que eles curam o físico das pessoas. Mas, querido, a Bíblia diz que o nosso homem exterior ele se corrompe, ele se desgasta, mas o nosso interior ele se renova. Eu tenho ousadia para dizer que em Deus você pode ter alegria, em Deus você pode alcançar um nível de restauração interior plena, completa. Você não precisa andar amargurado, você não precisa andar triste, deprimido, ansioso, porque o seu interior, o seu homem interior, ele se renova de dia em dia na presença do Senhor. O meu Deus não foi para a cruz para você andar ansioso, para você andar preocupado, para você andar amargurado, para você andar triste. O meu Jesus não foi para a cruz para você passar a vida inteira sem experimentar o poder dele, a restauração dele, a vida dele em você. Mas custa tudo que você tem. Jesus uma vez contou uma parábola, ele disse: olha, o reino de Deus é como um homem que foi andando por um campo. Ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele escondeu aquela pérola. Vendeu tudo que ele tinha. Comprou aquele campo.
para possuir aquela pérola. O Evangelho, a vida de Deus, o reino de Deus, é essa pérola de grande valor que faz a gente abrir mão de tudo para possuir. Não dá, querido, para se relacionar com Deus e querer ser o mesmo. Não dá para se relacionar com Deus e querer andar da mesma forma. Não se engane. Não se engane. É Ele dentro de nós. E tudo precisa ser ressignificado. Suas programações precisam mudar. O meu Cristo, Ele foi para a cruz para te dar uma nova vida. Para você andar em novidade de vida. Chega de uma geração que não vive a liberdade em Cristo. Chega de uma geração que vem para a igreja domingo após domingo e não experimenta a libertação no Senhor. Chega de uma geração que não é plena, que não é completa, que não ama a Deus. Chega. Jesus, Ele foi para a cruz. O nosso Jesus, Ele foi para a cruz para nos dar vida. Lembra da história que eu contei do homem que fez a viagem? Vou contar de novo. Tocou, pastor? Vou contar de novo, porque tem gente que não estava aqui da primeira vez. A história é a seguinte: o homem, ele compra uma passagem para um cruzeiro, só que ele não teria dinheiro para se alimentar no cruzeiro. Não sei se você já fez uma viagem dessa que não tinha dinheiro para ir parando, uma viagem longa, e sem dinheiro para ir parando, para lanchar nas paradas, né? No grau. Talvez você não tinha dinheiro para parar no grau para lanchar. Pouquíssimas pessoas têm. E aquele homem não teria dinheiro para custear os custos com a alimentação. Então ele compra biscoito e queijo. Como nós, né? Quando vai fazer uma viagem, a gente leva passa no mercado. Tem uns aqui até quando vão no cinema, já leva o lanche para dentro do cinema. E ele fez isso, ele levou uma comida e entrou no navio e foi. Só que foi uma viagem longa, de quase um mês. E quando chegou no fim, o pão já estava, o biscoito já estava ruim, já estava murcho, o queijo já estava passando. E ele tem a oportunidade de chegar para o capitão do navio. Para falar com o capitão do navio, ele fala assim: graças a Deus está chegando. Né? Faltava um dia. E ele falou assim: graças a Deus está chegando, porque eu não aguento mais comer biscoito e queijo. E o capitão pergunta: por quê? Ele: porque eu não tinha dinheiro para custear a minha alimentação. E o capitão fala assim: não te falaram que a passagem que você comprou te daria direito à alimentação toda incluída? Né? Às vezes a gente passa pela vida cristã de uma forma a não experimentar a tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Não passe por essa vida. Não passe, não deixe a vida passar. Talvez você está há anos dentro da igreja, mas não experimentou a liberdade em Cristo Jesus. A cura em Cristo Jesus. Existe cura para suas emoções. Existe liberdade na sua vida. E às vezes você se prende a ser uma pessoa amargurada, triste, com limitações, simplesmente porque não entendeu a obra da redenção de Jesus. É muito comum você ter pessoas que se afastam quando as coisas começam a ficar difíceis. O Senhor não te prometeu bem-estar. Ele te prometeu uma nova vida. Nós temos algo no Evangelho que fala que já e ainda não. Então, tem algumas coisas que já são para nós, como isso que eu te falei até agora. Cura, restauração, libertação.
novidade de vida já é para nós, mas ainda tem o ainda não, que é o que virá. E haverá um dia onde a nossa restauração será completa. Nossa redenção será completa. Você anseia por esse dia? Onde não haverá mais choro, não haverá mais dor. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aleluia. E enfim, nosso corpo será glorificado. Amém? Até então, nosso corpo vai sofrendo desgaste, né? Está se desgastando aí? Se você que não chegou nos 30, aproveita. Aproveita muito, que depois dos 30, gente, o negócio é só assim. Mas o nosso corpo ele vai se desgastando. Mas vai haver um dia que nós seremos transformados. Apocalipse 21, gente. Versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Aleluia.